Olá, estamos começando esta entrevista aqui no estúdio do jornal Estado de Minas, hoje recebendo o médico Leandro Duarte para falar sobre a pandemia do coronavírus. Hoje já temos mais de 310 casos confirmados no Brasil e a confirmação também da primeira morte, um homem de 62 anos, no estado de São Paulo. Olá, doutor Leandro, tudo bem? Tudo bem. Contar para vocês um pouco quem é o doutor Leandro. Ele é médico do trabalho, é perito judicial. Ele é o gestor do SIAS, que é o Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor na Prefeitura de Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É também professor de ética médica, tem mestrado em clínica médica e agora é doutorando em bioética, aliás, um assunto sobre o qual vamos raspar aqui durante essa entrevista, não é isso? Bom, eu queria começar perguntando ao senhor se nós estamos já vivendo o pior momento dessa pandemia no Brasil ou se o pior ainda está por vir? Olha, Beni, por tudo que a gente tem analisado nos outros países, né, a evolução da doença, aqui no Brasil a gente só está começando. A gente tem um primeiro desenho do cenário com a confirmação de alguns casos, e esses casos são confirmados através aí de exames de laboratório, mas eu acredito que o cenário concreto que a gente tem no momento, ele é até maior do que a gente tem da divulgação desses casos que estão confirmados por laboratório. Por que isso? Porque os casos que vão para atendimento em hospital, nas UPAs, são os casos que têm uma repercussão mais grave. São casos em que a pessoa está precisando de um profissional ali da saúde porque não tem aquela sintomatologia leve. E se esses casos, que são os graves, que estão indo para atendimento hospitalar, quer dizer que a amostra geral que a gente vai ter da doença, ela não é representada apenas pelos casos confirmados, porque a gente desconhece esses casos em que muitos estão com sintomas leves, que não necessitam desse atendimento hospitalar. É o que popularmente a gente chama de subnotificação. Não seria bem, nesse caso, isso. uma subnotificação, porque, na verdade, nem existe indicação para esses casos mais leves deles procurarem o atendimento hospitalar e médico. Por quê? Porque a Covid-19 ela vai ter um comportamento, em grande parte da população, como uma gripe comum. Ou seja, ela não vai ter sintomas, mas o problema é que essas pessoas que têm sintomas mais leves, essas pessoas irão transmitir. E se elas irão transmitir, e a velocidade de transmissão do Covid ela é mais alta, de acordo com os estudos que têm sido publicados, o nosso problema são as classes de risco. E quem são as nossas classes de risco? São pessoas acima de 60 anos, são pessoas que têm alguma doença de base, como diabetes, como doenças autoimunes, como neoplasias, tratamentos com imunossupressores, doenças respiratórias, crônicas. Então essas pessoas, e além das grávidas, essas pessoas devem ser imediatamente retiradas aí, isoladas da população mesmo, entendeu? Porque a gente entende que o isolamento ele é uma das formas, né, uma das atitudes que não só o Brasil está começando a adotar, mas que outros países do mundo, né, como Espanha, como Itália, França, já adotaram. Como disse um médico amigo meu hoje, para esse grupo é prisão domiciliar. É mantê-los o mais isolados possível, né, o que mais a gente puder fazer para que eles não tenham contato com outras pessoas, né? Uma coisa curiosa é que boa parte da população ainda não entendeu que o problema não é você ter coronavírus. Claro que isso é perigoso, mas é você estar aparentando uma boa saúde. Exato. E se transformar num vetor da doença, é isso mesmo? Exato. Na verdade, é o que eu falei agora há pouco, que boa parte da população vai estar com sintomas leves, ou mesmo pode ficar até assintomática. Só que essas pessoas, elas vão transmitir. E se essas pessoas vão transmitir, e se elas tiverem contato com esses grupos, que são os grupos de risco, aí é que está o problema. Por quê? Porque o que a gente observa nos outros países é que esse grupo de risco tem evoluído
para os sintomas graves que necessitam de atendimento hospitalar, que necessitam internação, que vão necessitar de leitos, eventualmente vão evoluir para necessidade de um leito em CTI, e parte desses casos, infelizmente, a gente precisa falar disso, é um assunto delicado, mas a gente precisa falar disso, irão evoluir para letalidade. Eu queria reforçar isso com as pessoas, então, para as pessoas entenderem. Então, se você sai da sua casa e vai numa reunião, ou vai ao ambiente de trabalho onde tem uma aglomeração de pessoas, ou pega um ônibus e depois se encontra com alguma pessoa desse grupo de risco, esta pessoa tem uma enorme possibilidade de ser uma transmissora do vírus. Exatamente. Então, a gente começou a pensar há algum tempo, né? Eu, particularmente, estou acompanhando aí desde janeiro, mais especificamente há 15 dias, começamos a refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo. Não seria notícia na nossa história aí recente de que a gente tenha enfrentado uma situação dessa natureza em que as fronteiras estão sendo fechadas, os países estão tomando medidas drásticas. Qual é o objetivo disso? O objetivo é a gente diminuir, a gente achatar a curva de progressão geométrica de contaminação do vírus. Por quê? Porque as pessoas, elas irão contaminar. O problema é se muitas pessoas se contaminarem em um intervalo de tempo muito curto. Porque se muitas pessoas se contaminarem em um intervalo de tempo muito curto, nós teremos estatisticamente aqueles casos que serão os graves e aqueles casos que precisarão do atendimento hospitalar. E se acontecer uma explosão desse tipo de atendimento, não é o Brasil, mas qualquer país no mundo, não tem leito suficiente para todo mundo. Aliás, uma história triste está acontecendo na Itália agora, né? Sim. As pessoas contaminadas e com mais de 80 anos vão passar por uma espécie de seleção e algumas serão abandonadas, é o que diz um protocolo médico, é isso? Beni, eu assustei quando eu vi essa informação hoje de manhã. Eu tenho alguns amigos na Itália, fiz questão de fazer um contato com eles para poder saber o que está acontecendo. E a informação que me deram é que se chegar um paciente com idade mais avançada e outro paciente mais jovem, eles vão tratar o mais jovem e vão adotar uma espécie de conduta expectante com os mais velhos. Isso é bastante assustador, começa a tocar em pontos aí bioéticos mesmo de debate, como a gente falou agora há pouco. Isso, Beni, começa a lembrar muito assim, cenários parecidos com cenários de guerra, não é? E assim, talvez a gente esteja em tempo aqui ainda no Brasil, se todos levarem a sério, tomarmos as medidas que têm que ser tomadas para a gente evitar um cenário parecido com isso que está sendo divulgado lá na Itália. O Fábio Vincent está dizendo aqui, faça uma reportagem sobre o preço exorbitante do álcool gel. Essa correria para supermercado tem justificativa? Gente estocando arroz, feijão, papel higiênico, enfim. Então, pessoal, muito importante, todo mundo está atento, porque o momento agora não é para entrar em pânico. O momento agora é para buscar informação técnica, informação científica. Procure ler, veja aí o que a gente está comentando aqui, as publicações que estão saindo. Vamos focar nas atitudes que podem ser feitas. Então vamos lá, 3 atitudes simples que podem ser feitas por todos. Lavar corretamente as mãos, e lavar as mãos a gente pode utilizar o sabão e podemos utilizar a higienização com o álcool em gel. O que aconteceu agora é que todo mundo resolveu comprar álcool em gel como uma emergência, não é? Começou a faltar álcool em gel para onde efetivamente mais se precisa, que são os hospitais, as clínicas, é difícil de encontrar. A mesma coisa aconteceu com a máscara. A máscara N95, além de ter desaparecido, quem tem essa máscara elevou muito o preço da máscara. Então, neste momento, vamos focar nas atitudes simples.
Lavar corretamente as mãos. Não precisa ser exatamente com álcool gel. Na Exato. falta dele... Exatamente, pessoal. Se não tem álcool em gel, tem sabão à vontade. Vamos lavar corretamente a mão com sabão, né? Outro dia aí estávamos produzindo um material sobre isso em vídeo, mas lavar as mãos por 40 segundos, né? Esfregar aqui as palmas, esfregar o dorso, entre os dedos, as unhas, né? Os punhos, né? Secar aí com um papel limpo ou uma toalha que você utilize. Atenção, se estiver recebendo aí outras pessoas em casa, o ideal é não fazer isso agora, mas se eventualmente recebeu, não deixe utilizar a mesma toalha. E além disso, da higienização correta das mãos, não tocar o rosto. Por que não pode tocar no rosto? Aliás, esse aspecto não está sendo tão ressaltado ou explicado. Por que não pode? Porque é o seguinte, o vírus não vai sair voando daqui, Beni, e vai bater lá em um outro bairro, em uma outra cidade. Não vai acontecer dessa forma. O que vai acontecer é que as nossas mãos, pela interação que a gente tem com o mundo, as nossas mãos, elas vão veicular o vírus. Então, se você... Eu toco no meu rosto, toco no teclado, depois vem um colega meu, ocupa a mesma máquina, pronto. Exato. Tocou o rosto, tocou em alguma coisa, você está levando o vírus de um lugar para o outro ou pegando o vírus e levando para você. E como a gente falou agora há pouco sobre essa maior capacidade aí de sobrevivência do vírus, não é isso? E é isso que explica também por que a velocidade de transmissão dele está maior do que as outras viroses que a gente observou nos anos anteriores. Essa atitude simples de não tocar o rosto e prestar bastante atenção nisso, ela é muito importante. Está chovendo pergunta aqui. A Luciana Cota diz assim, quando há uma pessoa infectada no seu prédio, mesmo que a pessoa se encontre em isolamento, como proceder? O que os vizinhos devem fazer? Então, é uma situação que está começando a aparecer, nós não teríamos certeza, não é? A pessoa está em isolamento, eu não sei se é positivo Covid-19 ou se é algum caso eventualmente que não foi testado, mas no momento, como a gente não vai ter como testar todos, nós vamos efetivamente ter que essas pessoas ficarem isoladas. Se alguém teve um contato direto com essa pessoa, então, por exemplo, teve lá uma festinha de aniversário dessa pessoa e houve um contato num período da possibilidade de transmissão, aí vamos projetar aí para 6, 8, 10 dias aí. Então fique em casa, procure não ter contato com outras pessoas e aguarde para saber se você vai ter a manifestação de algum sintoma. Como a gente falou aí no começo, algumas pessoas vão ter sintomas leves e outras vão ser assintomáticas. Então, muito cuidado aí, essas pessoas que eventualmente tiveram contato com pessoas que estão em isolamento. O Stanley Siqueira pergunta se quem está gripado pega corona também. Pega? Pode acontecer isso? O sujeito está gripado e... na verdade, a gente tem algumas situações que estão sendo até esquecidas, né, Beni? Porque a dengue está aí, não é? Então, você pode ter aí diversos problemas aí no mesmo horizonte de tempo. Agora a gente está começando a entrar na época de frio, em que normalmente você tem um aumento das doenças respiratórias. Então a gente tem aí o HN1, você tem aí o resfriado comum, o que vai acontecer nesse período agora que a gente caminha para o inverno. A grande questão é que nesse momento, quem estiver com sintomas gripais, existe uma possibilidade estatística, epidemiológica, de ter adquirido Covid-19, inclusive está confirmada a transmissão comunitária em várias cidades já, né, e noticiando até mesmo aqui na nossa cidade. Eu sei que você tem um gráfico importante para mostrar, isso, que é uma curva, explica para a gente. Vamos lá, a questão da replicação, não é bem a replicação, a contaminação viral, é que como esse vírus ele tem essa maior capacidade, como a gente disse agora há pouco, de passar para as pessoas, se as medidas não forem adotadas, a única coisa que a gente pode fazer neste momento para evitar essa progressão rápida da curva é tomar as medidas saneadoras. Então eu vou mostrar aqui uma curva, né, e vou lançar aqui uma campanha aqui de achatar a curva, tá bom? O que é achatar a curva? Aqui a gente vê uma curva de progressão geométrica
dessa onda que a gente está vivendo. E aqui a gente vê uma pessoa que está banalizando a situação. Está representada que o problema não é meu, eu não estou no grupo de risco, eu não tenho uma doença de base, então eu não preciso me preocupar. Precisa sim, porque é este o momento que você tem que se preocupar com o coletivo. Nós estamos sendo chamados a um recrutamento de uma consciência coletiva, de um pensamento no próximo como nunca antes fomos recrutados. Então essa pessoa aqui, se ela continuar adotando esse comportamento, nós teremos essa curva aqui em pico e que não é ideal. O que nós precisamos ter é tentar fazer essas medidas que eu acabei de falar para achatar a curva. O que é achatar a curva? Fazer com que ela se alongue no decorrer do tempo. Não tenha um pico. Exato, porque se a gente fizer isso, nós não teremos estatisticamente aqueles casos tão graves acontecendo num curto intervalo de tempo. Então, a única coisa que a gente pode fazer para trabalhar o achatamento aí dessa curva, pessoal, são essas medidas aqui que a gente está colocando, essas medidas simples que a gente está colocando. Então, assim, por favor, não banalizem a questão, tratem a questão de forma muito séria, façam um chamamento para as pessoas, para que essas pessoas adotem essas atitudes simples que a gente está falando, de lavar corretamente as mãos, de não tocar o rosto e sim, iniciar uma espécie de um isolamento. A princípio esse isolamento aí está com restrição das escolas, das faculdades, né? Mas eu acredito que em breve nós teremos aí algum outro tipo de restrição maior, como os outros países já estão tendo. Vamos tentar fazer um bate-bola aqui, porque o nosso tempo está caminhando para o fim. A Priscila Duarte faz uma pergunta muito importante, eu até não tinha visto isso ainda. É possível ser curado do vírus e depois ser contaminado novamente? Não, inicialmente não Como tem acontece essa... com dengue, por não, exemplo? porque a grande parte das pessoas, como eu falei há pouco, ela vai ser imunizada. Então, por enquanto, essas pessoas que foram imunizadas, a princípio não terão a reinfecção. A Selma Aparecida pergunta quanto tempo dura uma máscara. Qual é o tempo de validade de uma máscara? Vai ter que verificar qual a informação existe no fabricante. Todo equipamento de proteção individual, pessoal, ele tem lá um certificado de aprovação, um CA, tá certo? E esse CA vocês podem consultar no site do Ministério do Trabalho, na internet vocês conseguem isso e vai estar escrito lá como é feito o tipo de utilização da máscara que você tiver comprando. Lembrando que quem tem que usar máscara é quem está infectado, não é isso? Exato. As pessoas não têm que sair de máscara andando por Exatamente, pessoal. Está tendo uma espécie assim de início de um pânico coletivo. Eu vou reforçar aquilo que a gente falou. Vamos trabalhar com os dados científicos que a gente possui. Vamos trabalhar com a ciência. Vamos nos proteger e proteger o próximo. E para isso, a máscara deve ser utilizada para aqueles casos que estão sintomáticos, para os profissionais de saúde e, eventualmente, se você teve contato com alguém que esteve com algum tipo de sintoma. Mais duas para a gente fechar. Olha só o dilema. A Simone Torres diz, eu tenho 55 anos, tomo um remédio para pressão e diabetes, estou em casa, mas eu não moro sozinha. E a pessoa que mora com ela sai e trabalha, tem que trabalhar, né? E aí? E aí que nós vamos ter que seguir mais ou menos o que eu vi da experiência da Itália. Pessoas que moram na mesma casa estão mantendo a distância, tá certo, de 4 metros na Itália, uns dos outros, mesmo que morem no mesmo ambiente, e tomando todas as precauções possíveis. Se essa pessoa está com sintoma ou não está com sintoma? Ela não cita isso. Não está com sintoma. Então... Por enquanto, a questão de estar protegida é porque faz parte de um grupo de risco. Agora, se não existe aí nenhum tipo de sintoma, em alguma pessoa que você está convivendo próximo, é uma situação para se preocupar um pouco menos, mas mantenha aí o seu isolamento nessa fase. Lembrando, pessoal, estamos enfrentando um período cronológico muito difícil. E nesse período cronológico muito difícil, toda atenção ela é necessária, mas prestem atenção, vai passar. Mas agora, como nunca, todos têm que atuar para a proteção de um sistema. E queria que já antecipando, dar o nosso exemplo lá em Nova Lima, em que a decisão do secretário de administração, do prefeito, criou um gabinete de crise, tá certo, para poder enfrentar essa situação. É um exemplo assim, inovador nesse momento, um exemplo pioneiro, e convido aqui os gestores públicos para que tomem as medidas, as providências em seus municípios,
o quanto antes, porque o quanto antes as medidas forem adotadas, melhor vai ser para a nossa sociedade. Nossa última, do Mariano Stefan, ou Stefan Mariano. Não seria prudente o cancelamento de todas as consultas eletivas e procedimentos eletivos em unidades de saúde para proteger tanto a população quanto os profissionais? Concordo. Focando no atendimento? Concordo com essa observação. Lá em Nova Lima, do ponto de vista do atendimento do servidor, começamos a adotar essas medidas. O que é eletivo pode esperar a passagem aí desse problema, né? Os sistemas de saúde também, eu acredito que em breve vamos ter algum tipo de divulgação, ou seja, as cirurgias eletivas vão ser reprogramadas, atendimentos eletivos vão ser reprogramados, especialmente pacientes que estão aí no grupo de risco, né? Acima de 60 anos, que tem uma doença, grávidas, atenção. Reprogramem, replanejem as avaliações médicas aí programadas que podem ser reprogramadas. Eu acho que esse é um detalhe importante que trouxe aí Ok. Pessoal da conta Os Sabores do Mundo está denunciando aqui na live que eles integram um grupo de 15 pessoas, estão presas essas pessoas no aeroporto de Quito, parece que o aeroporto está sendo fechado. Manda um contato, por favor, aí na live agora. E eu vou encaminhar esse assunto aqui para a redação, vamos ver se a gente produz alguma reportagem. Uma outra coisa importante que eu queria dizer também, que tem a ver com o gráfico que o Dr. Leandro mostrou, nós fizemos uma matéria hoje com o infectologista Carlos Starling, mostrando que se houver uma cota de sacrifício e colaboração da população, é possível, ele mostra isso em gráficos na reportagem, reduzir em até 50% o número de casos. Então, todo esse esforço que o doutor Leandro está fazendo aqui, que de resto os médicos no país inteiro, os especialistas estão fazendo para que cada cidadão dê sua colaboração, é fundamental para que essa epidemia ou essa pandemia tenha efeitos menores, digamos, Exato. do que, né, esses que já estão vindo. Uma última palavrinha. As medidas chegaram tarde demais ou ainda dá tempo? Sim, eu acho que assim... O governo demorou ou não? O governo federal tem que agir. Nós temos lá um secretário, um ministro da Saúde, que tecnicamente é muito bem capacitado, mas eu tenho entendimento que algumas determinações do governo federal têm que ser tomadas para que a gente não repita alguns erros que aconteceram em outras cidades de outros países. Existem gráficos comparativos de cidades que não tomaram providência a tempo, e outras cidades que tomaram. O que aconteceu foi que essas que não tomaram tiveram o crescimento dessa curva que a gente acabou de mostrar de forma muito elevada, e aí você teve a manifestação de muitos casos graves, em detrimento daqueles que fizeram contingenciamento e não tiveram esses casos. Se você quer ficar sabendo de tudo o que está acontecendo sobre essa pandemia de coronavírus, acesse o site do Estado de Minas, em.com.br, e também o portal uai.com.br. Muito obrigado pela sua participação, sua audiência. Até uma próxima oportunidade. E o nosso agradecimento aqui a essa importantíssima entrevista do Dr. Leandro Duarte. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço pela oportunidade e, por gentileza, todo mundo foque nessas 3 atitudes aí simples que a gente colocou aqui, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Então, faça a diferença. Um abraço, até lá.